Caros estudantes, muito boa tarde. Caros professores que acompanham nosso canal aqui conversando sobre história. Eu sou o professor Carlos Bartel e vamos falar hoje sobre o tema iluminismo. É um tema muito importante para a história das ideias, para a compreensão do século XVIII, para a compreensão do mundo que nós vivemos hoje em dia. E para isso, para discorrer sobre o tema iluminismo, eu vou usar esse dicionário aqui, ó, dicionário de conceitos históricos, né, organizado pela Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva. É um manualzinho que eu gosto muito. E lá na página 210 nós temos o verbete intitulado Iluminismo. Tá? Então nós teremos como base aqui esse dicionário. Nas minhas aulas, eu costumo abordar o iluminismo junto com a Revolução Francesa. Por quê? Porque o iluminismo ele serve como referência para os revolucionários franceses. Tá? Serve como referência. Mas não apenas para a Revolução Francesa. Então, para nós entendermos o século XVIII, é um século efervescente do ponto de vista da política, do ponto de vista das ideias, nós temos que ter em vista alguns acontecimentos. Né? Obviamente que a Revolução Francesa é o principal acontecimento do século XVIII. Eu sempre digo que a Revolução Francesa é a matriz para o mundo contemporâneo. Por quê? Porque ali eles colocaram em prática essas ideias, muitas ideias iluministas. Mas nós não podemos nos esquecer também da independência dos Estados Unidos, que é um movimento influenciado pelo iluminismo. E poderíamos citar outros aqui, como a Inconfidência Mineira, né, e até mesmo a Conjuração Baiana. Mas vamos lá. Então, assim, esse conceito, primeira questão é entender o conceito de iluminismo. Né? O conceito ele é criado no final do século XVIII, pelo filósofo alemão Immanuel Kant, tá? Para definir a filosofia dominante na Europa Ocidental do século XVIII. A palavra iluminismo vem de esclarecimento e é usada para designar a condição para que o homem, a humanidade, fosse autônomo. Isto só seria possível, afirmava o iluminismo, se cada indivíduo pensasse por si próprio utilizando a razão. Então aqui nós já temos um conceito importante, iluminista, a razão. Mas então esse conceito é criado pelo Kant, tá? E aqui a gente tem que se lembrar que eles foram buscar uma metáfora na filosofia para criar o iluminismo. Qual é a metáfora? O mito da caverna do Platão. Tá? O movimento das luzes, né? As luzes da razão iluminando as trevas da ignorância. Tá? Isso aí está lá no mito da caverna do Platão. Né? Então a caverna, a escuridão representa a ignorância. Né? E as luzes, a fogueira, representa o conhecimento, a verdade. Né? Então as luzes da razão estão iluminando as trevas da ignorância. Bom, então é o Kant que inventa esse conceito. Uma outra informação importante é que o iluminismo ele é um movimento bastante heterogêneo. Nós temos várias ideias sendo discutidas, ideias comuns sendo discutidas pelos filósofos, mas é um movimento heterogêneo, ele é bastante diferenciado. Né? Não há uma concordância entre um filósofo e outro. E esse movimento ocorre em diferentes países do continente europeu. Então se diz que o pai do iluminismo é o John Locke. Por quê? Porque o John Locke ele vai se embasar em três princípios. O Locke ele vai dizer o seguinte, que a liberdade, o ser humano ele nasce com três características, como é que eu posso dizer aqui, com três direitos naturais.
tá? Quais são esses direitos naturais? Então, o primeiro, né, não necessariamente nessa ordem, o primeiro direito natural é a liberdade, tá? Então, a liberdade é um direito natural, todos os seres humanos nascem livres. O segundo direito natural é o direito de proteção à vida, tá? E o terceiro direito natural é o direito de propriedade, né? Então, o ser humano pode constituir bens. Tá? Então, o John Locke, que é um filósofo inglês, né? Nasceu em 1632, faleceu em 1704, ele vai trazer esses três questionamentos que são bastante revolucionários para a época. Por quê? Porque as pessoas não são livres, né? Nem todos têm direito à propriedade e muito menos o direito à sua própria vida. Porque nós estamos num período aqui, um período conhecido como absolutismo, né? Que os reis governam de acordo com uma determinação divina, né? Eles são investidos pela igreja em nome de Deus, tá? Então o poder do soberano, do governante, do monarca, ele vem, ele emana de Deus. E o iluminismo vai questionar isso. Tanto é que o Rousseau, né, um outro filósofo iluminista aqui francês, Jean-Jacques Rousseau, no livro O Contrato Social, ele vai dizer não, o poder do governante ele emana do seu povo. Então, se o povo coloca o governante no poder, o povo também tem o direito de tirá-lo do poder. Tá? Então, nós já estamos aqui abrindo um campo para uma democracia, ainda que limitada, mas um campo democrático, né? Uma participação da população nas decisões políticas. Bom, então a gente já viu aqui o conceito, né? O pai do iluminismo, que é o John Locke, filósofo inglês. Mas o iluminismo ele vai ter grande repercussão na França. Na França. Então já citei aqui o Rousseau, né? E temos outros filósofos. Mas vamos ver então algumas características desse movimento que vamos ver algumas características do movimento que serviu de base para o século XVIII, para os seus movimentos sociais e políticos. Deixa eu mostrar para vocês aqui então. Eu selecionei aqui algumas ideias, porque ele é um movimento que ocorre no campo das ideias, né? Então, uma ideia fundamental para compreendermos o iluminismo é o anti-absolutismo, né? Agora, isso aqui a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Porque o movimento iluminista ele não é necessariamente contra a figura do monarca, ele é contra as arbitrariedades do monarca. Tanto é que ao longo do século XVIII vai se desenvolver um movimento chamado despotismo esclarecido, que são monarcas, reis, que começam a incorporar as ideias absolutistas, tá? As ideias iluministas. Ou seja, começam a governar de acordo com a razão. Então ele não é contra o rei, ele é contra as arbitrariedades. Tá? Por quê? Porque o rei ele está acima das leis. E o iluminismo vai dizer, não, olha, tem que ter um equilíbrio dos poderes. Então o Barão de Montesquieu, que é um francês também, um jurista, ele quer que se faça uma reforma, ele é um reformista. E ele diz assim, para se governar com justiça, é necessário dividir o poder em três partes, né? Então tem que ter um poder executivo, que vai ser o monarca, mas terão outros poderes também para ter um certo equilíbrio, né? Que é o judiciário e o legislativo. E um vai fiscalizar o outro e nós teremos uma certa harmonia. E olha só como essa matriz serve de base para o mundo que nós vivemos, inclusive o Brasil. Nós temos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, tá?
Então é contra as arbitrariedades do, do absolutismo e não contra os reis. A outra característica é que o iluminismo ele vai dialogar muito com outra ideologia que começa a surgir ali no final do século XVII, início do século XVIII, que é o liberalismo. Então, o, o, o iluminismo ele vai ter muita afinidade com o liberalismo. Né? Tanto é que a frase do John Locke, né, é um direito natural, a liberdade é um direito natural do ser humano. Tá? Então, assim, o ser humano tem o direito a se expressar, né, a expor suas ideias. Né? Tem uma frase que não é do Voltaire, mas se atribui a ele: concordo, discordo de tudo o que você disse, mas defendo até a morte o direito de dizê-los. Tá? Então, aqui, a questão da liberdade de expressão, que nos dias que a gente vive hoje tá sendo muito confundida liberdade de expressão com discurso de ódio. Liberdade de expressão é para eu expor as minhas ideias publicamente. Ah, e elas têm que ter alguma contribuição, algum questionamento de âmbito social. Não é para eu defender racismo, defender crimes. Isso aí não é liberdade de expressão. Né? Ah, mas qual é que é o limite da liberdade de expressão? A legislação. Né? A legislação. Então ela tem que andar dentro da legislação. Vamos lá, vamos seguir então nas características do iluminismo. Opa, seguir nas características. A democracia, que eu já falei, né? A defesa de um regime no qual os cidadãos, protegidos por uma constituição, participam da administração ou da vida pública. Tá? Claro que aqui é uma democracia de caráter representativo, né? Alguns até falam uma democracia burguesa, porque de certa forma o iluminismo é um movimento que atende também aos interesses da classe burguesa, né? Dos comerciantes, dos empresários, dos proprietários, de uma classe média ali, de médicos, advogados, escritores, jornalistas. Tá? Mas aqui ressurge então a ideia de cidadania. Isso é importante. A ideia de cidadania ela vem junto com o iluminismo, tá? E cidadania e democracia. Por quê? Porque no regime absolutista as pessoas não são cidadãos, elas são súditos do rei, tá? Súditos do rei, elas servem à vontade do soberano. E agora se vira essa lógica, né? O soberano que tem que servir a população, que deixa de ser súdito e são cidadãos. E o cidadão é aquele que tem direitos, e um direito é de participar da vida política. Então, vamos seguir aqui. Anticlerical, isso aqui é fundamental, porque os filósofos iluministas, principalmente o Voltaire, eles vão criticar muito a religião, as igrejas, né? Tanto a igreja católica como as igrejas protestantes, porque eles vão dizer que elas não ordenam o bem viver de modo racional. Elas alimentam fantasias e crendices. Né? E o principal, a igreja ela é intolerante com aquele que pensa diferente, tá? Seja a igreja protestante, seja a igreja católica. Então vai ter muita crítica à igreja, ao clero. Tanto é que a igreja católica, na Revolução Francesa, ela vai ser muito atacada pelas lideranças revolucionárias. E uma das características da Revolução é a separação entre o poder político e o poder religioso. Então aí nós temos a figura do Estado laico. Por quê? Porque no Estado absolutista, o rei, o monarca, ele une, né? Quer dizer, ele governa em nome de Deus. Tá? Ele foi investido
investido, ele é investido por poderes divinos através da igreja. E isso vai ter essa separação aí entre religião e política, tá? O Estado laico. E aí a liberdade de crença que também se associa à liberdade de expressão. Olha como as coisas vão se fechando aqui. Vamos seguir. Aí a palavra mais importante para se compreender o iluminismo é a razão, né? Os filósofos do século XVIII, que chamamos hoje iluministas, definiam a si mesmos como homens do século das luzes, né? Que é o século XVIII. A maioria desses pensadores compartilhava de algumas ideias em comum. A defesa do pensamento racional, que é o que nós estamos falando aqui, a crítica à autoridade religiosa, ao autoritarismo de qualquer tipo e a oposição ao fanatismo, né? Como eu disse, o fanatismo era associado à igreja, à religião. Então, assim, antes de nós avançarmos, entre os filósofos do iluminismo estão pensadores, né? Nós já falamos dois aqui, o pai do iluminismo, o John Locke e o Kant, mas o Rousseau também, o Voltaire e o Montesquieu. Mas eu gostaria de falar em mais dois, que é o Diderot, Denis Diderot, e o D'Alembert. Tá? São dois que eles organizaram uma obra chamada Enciclopédia, que reunia vários conhecimentos, né, de diferentes autores, diferentes filósofos, e esses conhecimentos foram reunidos nessa obra chamada de Enciclopédia, que eu tive a felicidade de conhecer, de ver, de acessar os originais da enciclopédia. Tá? Então, assim, mas a palavra razão é a palavra-chave. A razão, as luzes da razão, lutando contra as trevas da ignorância. Deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui. Vamos lá, vamos avançar. E a palavra progresso. E aqui nós temos que ter muita atenção porque essa palavra ela vai nos remeter para alguns problemas. Por quê? Porque a humanidade ela avança através da razão. É uma visão otimista, né? Nós vamos desenvolvendo a razão, nós vamos tendo uma vida melhor, nós vamos tendo relações sociais melhores. Só que qual é o problema? Existem, segundo o modo de pensar iluminista do século XVIII, existem nações mais avançadas que progrediram mais do que as outras. Tá? Então, eles estão. Até a palavra aqui chave é civilização. Algumas nações estão mais civilizadas que as outras. E aí compete aquelas que estão mais avançadas a ajudar aquelas que estão mais atrasadas. E de certa forma isso vai justificar o neocolonialismo europeu, a exploração dos territórios africanos, asiáticos e até mesmo americanos, em nome de um processo civilizador, né? Em nome do progresso da humanidade. Então eles podem lá conquistar aqueles povos mais atrasados, porque eles vão estar ajudando a civilizar aqueles povos e etc. Então aqui nós temos um grande problema. Vamos ver mais aqui. Então aqui a razão e o progresso, né, foram elementos básicos do pensamento iluminista e influenciaram as transformações políticas e sociais entre o final do século XVIII e início do século XIX. Então a razão ela estava acima da fé e a razão vai justificar alguns atos aí de dominação. Deixa eu ver se eu não
Não me esqueci de mais nada aqui nas minhas anotações. Uma última questão para nós concluirmos essa nossa conversa aqui introdutória sobre o iluminismo é que o iluminismo ele não atua somente no campo político, tá? E social. Vai ter um debate, por exemplo, entre o Kant, né, e o Rousseau, que o Rousseau ele vai dizer o seguinte: o ser humano nasce bom por natureza e a sociedade o corrompe. É a ideia aqui do bom selvagem, né? E o Kant vai dizer o contrário. Não, o ser humano nasce ignorante por natureza e a sociedade o transforma, o saber, o conhecimento o transforma num homem melhor. Tá? Mas assim, o que eu estava dizendo é que não atua só no campo político, atua também no campo econômico, né? Talvez o maior expoente seja o Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações, tá? E o Adam Smith ele vai dizer o seguinte: olha, é, o Estado não tem que interferir na economia porque a economia ela se regula sozinha por uma lei de oferta e procura. E a gente no século XXI sabe que não é bem assim. Então, assim, os países desenvolvidos hoje, o Estado ele tem regulamentado a economia, interferindo em alguns setores estratégicos, não tem deixado a economia se autorregular. Isso aqui é mais um mito iluminista, né, do que algo que seja comprovado cientificamente. Bom, dos déspotas, né, os monarcas, os reis que adotaram o iluminismo, nós podemos citar dois aqui: o Frederico II da Prússia, a Prússia, que depois foi o principal estado que formou a Alemanha, que muitos alunos confundem com Rússia, tá? Prússia é a Alemanha lá. A Prússia, o Frederico II, aboliu a tortura aos criminosos, e ainda no século XXI tem gente defendendo tortura. Construiu diversas escolas, e é aqui que eu queria chegar. Porque se a razão ela é sinônimo de progresso, se ela emancipa o ser humano, então nós precisamos educar essas pessoas. Então aqui nós vamos ter uma ideia de educação universal. Tá? Essa ideia de escola para todos, ela faz parte do projeto iluminista, que a Revolução Francesa e depois Napoleão vão colocar em prática na França. Tá? Então o Frederico construiu escolas de ensino elementar, estimulou o desenvolvimento da indústria e da agricultura, manteve amizade com influentes pensadores como Voltaire, por exemplo. Inclusive esses pensadores eles eram convidados a, a residir em determinados países, né? Eu lembro aqui do Voltaire, Voltaire perseguido na França, apesar que se dizia na França não se prende Voltaire, né? Porque o Voltaire é um símbolo do Estado francês, mas o Voltaire ele foi viver na Inglaterra e lá ele escreveu um tratado lá conhecido como Cartas Inglesas, em que ele relata ali a cultura inglesa do ponto de vista político, do ponto de vista social, econômico, né? Então ele vai mostrar, olha, aqui na Inglaterra eles já encontraram cura para varíola, enquanto na França a gente ainda morre de varíola. Tá? Outro déspota esclarecido foi a Catarina II da Rússia. Tá? Mandou construir escolas, olha aqui ó, o projeto iluminista, escolas para todos. Por quê? Porque as pessoas, né, os indivíduos precisam desenvolver a razão para nós progredirmos, avançarmos enquanto nação. Escolas e hospitais, modernizou a cidade de São Petersburgo, aprimorou a administração pública e tomou bens e terras da igreja, distribuindo aos seus protegidos. Né? Manteve intensa correspondência com Diderot, Voltaire e D'Alembert. Tá? E eu queria lembrar também aqui o Marquês do Pombal. Para nós no Brasil, o Pombal. Porque o Pombal, no governo do rei José I,
ele começa um processo de modernização, né, de reformas para modernizar o Estado português. Aí o que ele faz? Ele expulsa os jesuítas de Portugal. A ordem dos jesuítas é expulsa de Portugal e é expulsa do Brasil. Só que os jesuítas eles organizavam um sistema precário de ensino no Brasil e eles são expulsos em 1759. E aí o Pombal vai tentar criar ali algumas iniciativas, mas não vai conseguir estabelecer um sistema educacional no Brasil, até porque também não era interesse, né? Porque o Brasil é uma colônia de exploração. Tá? Mas teve uma tentativa de modernização do Estado português por parte do Marquês do Pombal. Então, assim, a escola é um elemento importante, porque na escola se compartilha a razão, se compartilha o saber. E outra coisa, os cidadãos, o que eles têm em comum? Eles têm em comum o Estado que eles vivem, então eles têm que ter uma mesma história. Aqui nós já estamos criando as bases do Estado Nacional, né? Porque o Estado Nacional ele tem um passado, o Estado Nacional ele vai ter que ter uma mesma língua. A gente não pode esquecer que a Europa é uma coxa de retalhos. Então, assim, ali na região da Alemanha existem vários dialetos germânicos, né? Eslavos. Então, assim, qual é que vai ser a língua da Alemanha? Qual é que vai ser a língua da Itália? Inclusive, quando os Estados Unidos se torna independente em 1776 e a Constituição americana é uma Constituição iluminista, os iluministas não são ateus. São ateus, tá? Ainda que tem alguns ateus, mas eles não são ateus. É que não pode, segundo um princípio iluminista, uma fé cega conduzir a humanidade. Tem que ser uma fé racional. Mas eu estava dizendo, os Estados Unidos, quando se torna independente, uma grande discussão que surge é assim, qual é que vai ser o idioma desse novo país? E aí os Estados Unidos decidem que o idioma vai ser o alemão. Por quê? Porque eles queriam romper com o colonizador, que no caso era a Inglaterra. Se nós estamos rompendo com a Inglaterra, como é que nós vamos usar o mesmo idioma? Então não é um rompimento total. Claro que depois na prática se viu que isso era bastante difícil. E aí o que aconteceu? Aí se manteve o inglês, tá? Então assim, sobre iluminismo, era isso que eu gostaria de trazer aqui para nossa conversa, para nós começarmos a refletir, a pensar esse mundo do século XVIII, que é o mundo da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial nós temos um processo de racionalização da produção. Tá? Nós temos aqui também ideias iluministas. E aí vão surgir outros problemas ali, né? Vai surgir uma classe operária, e aí essa classe operária tem direito de participar da vida política. Vai ter partidos de trabalhadores. Até hoje o Partido Trabalhista inglês é muito forte. Tá? Quero desejar então a todos bons estudos e fica aqui um abraço do professor Carlos. Até a próxima!